E chegamos ao 8º episódio do Delfino Resolve. Eu vou te confessar, ouvinte, que eu não esperava que esse podcast fosse tão longe. Eu pensei que eu iria conseguir gravar uns 3, 4 programas e depois ia desistir da ideia ou ia deixar o projeto menos frequente até desistir dele. Mas sigo aqui, firme e forte, no 8º episódio do Delfino Resolve. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre enfrentar situações difíceis e navegar em mar aberto. Uma vez, ouvinte, eu tive um sonho muito engraçado, que era eu, dentro de um pequeno barquinho, navegando a mar aberto. Eu lembro que no sonho vinha chegando uma tempestade. E quando eu acordei, eu achei aquele sonho meio estranho, porque eu não costumo lembrar muito dos meus sonhos. E aquilo me pareceu um sinal. E realmente foi um sinal. Depois daquele sonho, eu tive algumas dificuldades na minha vida financeira que foram horríveis. E que eu demorei bastante tempo para me recuperar e me sentir estável novamente. Então, eu interpretei aquele sonho de uma forma interessante. É como se a vida fosse um mar aberto. Vamos imaginar o barco como se fosse o nosso corpo. E a nossa mente um pequeno capitão desse barco. Vamos fazer essa pequena analogia. A gente vai navegando e a vida ela vai se transformando assim como o mar. Então, vão ter dias de tempestade, vão ter dias de sol, vão ter dias mais fáceis e dias mais difíceis. E até existe aquele ditado que mar tranquilo não faz um bom marinheiro. Eu andei pensando bastante sobre isso, sobre como a dificuldade e passar por situações difíceis nos deixam mais fortes. E aqui cabe até outra analogia, sobre academia, sobre o peso da academia. Olha, eu acho que tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse tema. Então, eu dou por aberto o 8º episódio do Delfino Resolve, um podcast onde nós iremos analisar vários problemas e, caso não encontremos uma solução, tentaremos de novo na próxima semana com mais um episódio de Delfino Resolve. Ouvinte, todos nós sabemos que o mundo lá fora pode ser um lugar complicado e difícil até para os corações mais nobres. Então, nós, no nosso cotidiano, enfrentamos situações difíceis, de vários aspectos. O mundo o tempo todo muda. A nossa vida muda também. E essa mudança, às vezes, são boas e às vezes são ruins. Nós enfrentamos situações complexas, como a nossa vida financeira, problemas de saúde, problemas de relacionamento, algum bem material que a gente perde, um emprego que não deu certo, uma demissão. Existem várias coisas que acontecem no nosso dia a dia que são complicadas de lidar, que às vezes a gente não tem tempo para pensar ou processar aquela situação. Às vezes é no ao vivo. Igual aqueles programas de TV que passavam domingo que era ao vivo e eu achava aquilo incrível, porque o apresentador não tinha como corrigir alguma coisa. Mais ou menos como na vida. Numa discussão calorosa, por exemplo, nós não temos como voltar atrás com uma palavra, porque a vida acontece no agora. E o agora, às vezes, nos constrange com algumas situações difíceis. Tem muita coisa que pega, às vezes coisas mais leves. Como assim que pega? Eu digo situações que mexem com a gente. Geralmente quando mexe com dinheiro, saúde ou relacionamento, são coisas que nos comovem. Você entende o que eu quero dizer? Porque todo mundo quer estar bem financeiramente. Todas as pessoas querem ter uma saúde de ferro e todo mundo quer ter uma relação estável. Só que isso é no mundo perfeito. E o mundo perfeito não existe. Nós sabemos muito bem, ouvinte, como o mundo lá fora pode ser um lugar cruel. Às vezes a vida nos pega de surpresa. Ela destrói os nossos sonhos e nós tentamos construir outros sonhos. É igual construir um castelo de areia na praia e o mar constantemente vem e derruba tudo. A vida é mais ou menos assim. Nós temos ideias, não conseguimos executar. Nós temos sonhos e eles se desfazem.
Falando sobre mar e praia, eu quero retornar no meu sonho. Foi um sonho muito interessante, porque eu tava vestidinho com aquelas roupinhas de marinheiro, sabe, mais antigas, estilo Flapjack. Vocês lembram desse desenho do Cartoon Network, Flapjack? Ele era muito engraçado. Eu amava aquele desenho. Porque eu até hoje não consigo acreditar que aquele desenho ele é voltado para crianças. Pela arte gráfica, pelo roteiro. Se tu não conhece o ouvinte Flapjack, eu te aconselho a pesquisar no YouTube ou dar uma olhadinha na internet sobre imagens do desenho. Algumas pessoas diriam que ele é um pouco perturbador, mas toca a fita. Então, nesse sonho, eu me via com aquelas roupinhas de marinheiro, eu tava dentro de um barco e o mar tava tranquilo. Só que, quando eu olhei pra frente, começou a vir uma tempestade. Eu fui rapidamente preparando o barco pra ele não virar, vamos dizer assim. A tempestade chega e quando começa o alvoroço da tempestade no sonho, eu acordo. Eu senti dentro de mim que aquilo poderia ser um sinal de alguma coisa que estaria por vir. E realmente era. Aconteceu uma fase na minha vida, situação financeira que foi horrível assim. Foram momentos bem difíceis, que eu tive que me organizar, rever algumas coisas, e demorou bastante tempo para eu conseguir resolver tudo. Mas hoje está tudo certo. E essa analogia, ela é muito bonita. É como se o mar fosse a vida. Então, a vida, ela é inesperada, assim como o mar. Às vezes vão ter ondas grandes, às vezes não vai ter onda, às vezes terão tempestades, outros dias serão de sol. O barco, nessa metáfora, pode ser o nosso corpo. Vamos botar aí. E o capitão desse barco é como se fosse a nossa mente, a nossa alma. Como você achar melhor chamar. E esse trio seria o nosso hoje, o nosso dia a dia. E assim como se nós estivéssemos em mar aberto, nós vamos enfrentar situações difíceis. Vai aparecer uma tempestade inesperada, que vai significar uma ligação, uma perda financeira, bater o carro, alguma pessoa próxima ficar doente. Assim como no mar, a gente não tem como prever como é que vai ficar o tempo. Às vezes nós temos indícios. Tipo quando a gente vê a moça do tempo na TV, só que até a moça do tempo ela erra. E o mar ele é assim também, como a vida. A gente às vezes consegue prever algumas situações, mas outras nós não conseguimos. Como, por exemplo, bater o carro. Bater o carro é uma coisa horrível. E é sempre inesperado. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou bater o carro. Então, nós enfrentamos situações difíceis. E uma das situações que pega bem pesado também é a doença. A doença do corpo ou da mente são situações muito complexas. Às vezes são coisas simples, como uma gripe, que abala a gente. Eu sou uma pessoa bem dramática quando eu tô doente. Geralmente, quando eu pego uma gripe, eu já tô pesquisando hospital para me internar e para quem eu deixarei os meus bens, que no caso é 2 xícaras, um computador, um celular e essa interface de áudio e microfone da qual estou gravando esse episódio. Eu sei, eu sei. Eu sou um pouco dramático quando eu tô doente, mas ninguém é perfeito. Vamos seguir sem julgamentos. E claro que existem doenças mais sérias, que às vezes não têm cura e às vezes nos pegam com surpresa. Situações difíceis nos constrangem a ter movimentos rápidos, reações rápidas. Não nos dá um tempo para pensar, assim como navegar no mar. Às vezes os marinheiros não têm tempo para tomar decisão super pensada. Tem que ser uma coisa rápida. E a vida é assim. Esse comparativo entre navegar a mar aberto e a vida é muito bom, porque faz bastante sentido. E aí que entra eu não sei se isso é uma parábola, um provérbio, sei lá o que é isso aqui. Mas eu achei essa frase muito interessante. O mar calmo não faz bons marinheiros. E realmente nós temos que concordar com isso. Uma pessoa que tem uma vida sem grandes situações difíceis, geralmente não tem muita referência. Parece até um pouco. Você já percebeu algumas pessoas que elas parecem despreparadas, até para as coisas mais simples? Eu vejo isso muito entre os jovens assim. Às vezes acontece uma coisa bem simples como um término de relacionamento e eles são muito dramáticos. Eu já fui assim. Às vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água, mas isso é porque nós ainda não enfrentamos situações difíceis.
ou estamos enfrentando ainda. Estamos no processo. E esse processo ele é demorado. Lidar com as situações, processar as coisas. Um comparativo legal para tentar amarrar todas essas ideias é uma academia. Então, ouvinte, eu comecei a academia em janeiro. Eu ainda tô firme e forte. Confesso que, devido a um resfriado que eu tive, eu parei. Entre esses meses, teve uma ou 2 semanas que eu não fui. Só que eu tô seguindo. E é engraçado porque a academia, ela tá me ajudando principalmente na minha ansiedade. Porque quando tu tá lá fazendo exercício, tu precisa estar 100% concentrado ali. Principalmente porque dói, é desconfortável. Então, como essa dor, ela te convida a estar no momento presente, faz eu lidar comigo, com o meu corpo e com a minha mente de uma forma totalmente nova. Porque eu preciso estar ali no exercício presente, sentindo ele, para realmente funcionar. Porque se tu tá na academia, tu faz alguma movimentação numa máquina e não tá sentindo nada, tem alguma coisa errada. Então, tu precisa fazer algum movimento e sentir uma dor, um desconforto, vamos dizer assim. Claro que tem limites. Só que a academia, até agora, o que ela mais está me ajudando é na minha ansiedade. Porque a minha mente, ela consegue focar. A academia permite eu focar, porque eu tenho que estar ali. Não tem como tu fugir o teu pensamento e ficar em grandes devaneios. A não ser em alguns exercícios, mas a maioria deles, para funcionar, eu preciso estar ali presente. E olha que interessante. Quando eu entrei na academia, as 2 primeiras semanas foram horríveis, porque eu senti muita dor. Eu fiz o exercício e eu senti muita dor. Eu puxava 5, 10 quilos, o que é pouco. Só que aquele pouco me doía, porque eu não estava acostumado. Quando nós não estamos acostumados a passar por situações mais difíceis, vai doer mais mesmo. Agora, hoje, nos exercícios que eu pegava 5, 10 quilos, eu já tô pegando 40. E vai fazer uns 5 meses, 4 meses que eu tô na academia. Então aconteceu uma evolução. Claro que tem que ser uma coisa natural e é um processo lento, mas quanto mais eu exercito, mais o meu músculo compreende, aprende e cresce. Tu tá entendendo mais ou menos onde é que eu quero chegar? A academia é um treinamento de músculo. A musculação, né? Por isso que chama musculação. Tá, ok, ok. O ponto que eu quero chegar é que o processo do corpo é parecido com o processo da mente. O meu corpo ele passa por um estresse, uma situação difícil, e o músculo cresce. É mais ou menos essa dinâmica que acontece na academia. E na vida, é mais ou menos a mesma dinâmica que acontece com a nossa mente. As situações difíceis nos deixam mais fortes. Só que é um processo lento, exige bastante esforço, exige disciplina. Porque se eu for na academia puxar o peso de qualquer forma, não ter um controle ou fazer de forma certa, o exercício ele não vai funcionar. E é muito parecido o que acontece na nossa mente. Se nós não conseguirmos processar as situações difíceis, se nós enfrentá-las de modo, por exemplo, com raiva, com rancor e com mágoa, é mais ou menos como se nós estivéssemos fazendo um exercício na academia de uma forma errada. Então, ouvinte, até para enfrentar uma situação difícil, existem formas, existem modos de você enfrentar. Claro que cada um vai saber a melhor forma para si, porque como eu falei antes, cada vivência ela é única. E às vezes o que funciona para mim não vai funcionar muito bem para você. Só que existem formas de lidar com as coisas. Assim como na academia, que nós conseguimos tirar o melhor proveito daquilo ali. A dor da academia, que faz os músculos crescerem, tem uma certa analogia com as dores e situações difíceis da vida, que nos fazem crescer moralmente, intelectualmente. E que engraçado que às vezes a gente reclama, né? Nós reclamamos desses problemas que nos deixam mais fortes. Só que a vida não está muito preocupada com a nossa reclamação ou com o nosso tempo. As coisas vão simplesmente acontecendo, assim como navegar em mar aberto. Ouvinte, eu até pensei em tocar o episódio e conversar sobre quais seriam
ótimas formas de lidar com as situações difíceis. Só que eu acho que eu vou deixar isso para um próximo episódio. Porque existem tantas formas de lidar com os problemas, e às vezes eu penso que o que mais complica é a nossa ansiedade. Nós não temos muito tato para lidar com o tempo, principalmente numa sociedade tão atarefada, tão ocupada e tão alienada, principalmente em tecnologias, nas redes sociais. Todo o desenho das redes sociais são feitos para nos deixar mais ansiosos. Se você perceber, até a cor da notificação do celular ela é uma cor chamativa. Tudo impacta. Mas isso pode ser tema de um próximo episódio do Delfino Resolve. Ouvinte, muito obrigado pela tua companhia. De forma devagar, nós estamos construindo uma relação. E às vezes algumas pessoas me procuram até se desculpando, tipo, Henrique, eu não consegui escutar todos os episódios. Henrique, eu escutei 1, 5 e 7, mas não consegui escutar todos. Ouvinte, tá tudo bem. Escuta no teu tempo. Quando tu tiver tempo, quando tu tiver oportunidade e disponibilidade. A nossa relação tem que ser uma coisa natural. E tá tudo bem se você sumir, depois voltar, escutar um, escutar todos e também não escutar nenhum. No caso, se você não escutar nenhum, você não vai estar escutando essa mensagem. Mas eu deixo esse recado. Escuta no teu tempo, porque nós temos todo o tempo do mundo. Muito obrigado pelo prazer da tua companhia e finalizamos com a sensação de mais um problema resolvido no Delfino Resolve. Vejo vocês na semana que vem com mais um episódio. Até lá! E só para não perder o costume, se você quiser mandar uma mensagem para mim, você vai me encontrar no Instagram através da hashtag Delfino Resolve.